Oi, gente, fica aqui comigo um pouquinho para não viajar aqui nas minhas ideias sozinha. Cara, esse fim de semana, para quem acompanhou aí, foi pauleira, né, no Encontro com Deus. É um ambiente maravilhoso, é uma atmosfera maravilhosa. Inclusive, se você tem vontade de ir para experienciar, é um conselho que eu te dou. A gente sempre passa por isso, assim, de não sentir vontade no início, mas depois que vai, a gente não quer voltar. É muito bom. Hoje eu vou pro encontro para servir, né, os encontristas, servir as pessoas que estão lá. E aí é uma outra experiência, muito maravilhosa também, né? Só que em um dado momento lá do encontro, eu cheguei a conversar com as meninas que estavam servindo comigo sobre algo que eu refleti, né, relacionado a Jesus, relacionado ao reino, relacionado às coisas de Deus. Contextualizado, agora eu vou explicar. É o seguinte, para a gente levar alguém para o encontro, existe toda uma atmosfera, toda uma preparação, toda uma estrutura, toda uma coisa, sabe, que a gente faz antes mesmo, quando a pessoa diz o sim, durante e depois, né? Então, assim, eu tava vendo, gente, olha quanta coisa, né, a gente precisa fazer para que algumas pessoas consigam entender quem é Deus, de verdade. Porque não é sobre religiosidade, não é sobre religião, não é sobre igreja, sabe? Às vezes as pessoas se perdem nisso. Então, é sobre Deus, é sobre quem é Deus. Às vezes a religião deixa a gente muito longe, muito distante de quem é Deus. Deus é um pai de relacionamento, né? E a gente tem livre acesso a ele. Ele só precisa que a gente queira ter essa comunicação. E aí, a gente que já está numa visão mais além de quem é esse Deus para nós, de que ele é real, de que ele está presente, de que ele se comunica com a gente, de que ele nos orienta, né? Porque o livre-arbítrio não é você fazer o que você quiser, é você escolher quem vai ser o Senhor da sua vida. Simples assim. Então, quando a gente entende essa visão, a gente quer que as outras pessoas também entendam, que as outras pessoas também vivam. Todo mundo já passou por isso, né? Quando você acha um sentido na sua vida, que você fala assim, nossa, era isso aqui, sabe? O caminho é esse aqui. E aí você se descobre naquilo e você se sente tão preenchido, tão feliz, você quer que todo mundo tenha essa sensação. Só que a sensação que eu tenho é que, por causa disso, nós precisamos fazer algo mirabolante, sabe? Para que as pessoas conheçam esse Deus que a gente está falando. E aí é que entra a reflexão. Às vezes a gente precisa se empenhar demais, precisa se esforçar demais, né, para promover esse tipo de visão para as outras pessoas. E aí eu pensei assim, poxa, já pensou na época de Jesus? Pelo contrário, Jesus, ele chamou 70 pessoas, só 12 quiseram ser discípulos. E ainda assim, esses 12, ele não fez assim, vem, e ficou insistindo, sabe? Vem, cara, isso aqui vai ser muito bom. Eu vou te mostrar coisas maravilhosas, o mundo espiritual de verdade, como você nunca viu. Ele não ficou insistindo, pelo contrário, ele falou, vocês também não querem ir junto, não? Se quiser, vai embora. Então, muitas vezes, eu percebo que por causa da nossa imaturidade espiritual, e isso eu me incluo também, tá? A gente necessita de que as pessoas façam esse movimento promovendo Jesus. E ele não precisa, pelo contrário, o caminho é muito claro, gente, o caminho é esse. Você quer seguir? Amém. Você não quer? Amém. Escolhas, né? Mas assim, isso eu não tô falando porque é super exaustivo servir. É cansativo, mas eu amo. E se tiver mais não sei quantos encontros estarem lá, todo mês tem. Sempre que eu puder, eu estarei lá servindo. Eu não tô falando disso, tá, gente? Pega a visão aqui comigo. Essa é uma forma que a gente encontrou de fazer as pessoas conhecerem. E essa foi uma forma também que me alcançou. Eu tô falando da nossa imaturidade, né? Nesse sentido, porque é como nas outras áreas da nossa vida. Então, assim, eu tava até falando com as meninas, se a gente fosse passar o fim de semana inteiro trabalhando, sem dormir direito, aquela correria doida, sabe? Ainda pagando pra isso, as coisas de Deus são loucuras. Então parece que é algo louco, assim, pra quem não tá dentro da visão, né? Porque, cara, tu paga, lógico, pra suprir lá aquilo que você consome também, o ambiente e tal. Mas aí tu vai servir com amor, com alegria, não dorme direito, passa por várias situações que te afiam, né? A troco de quê? Se fosse no mundo, se fosse um trabalho assim, aleatório, até pra você receber dinheiro por aquilo. Muita gente estaria reclamando, poxa, vou perder meu fim de semana. Mas pra gente que vai nos servir, pro propósito do encontro com Deus, a gente faz tudo com tanta alegria porque a gente entende a visão, a gente entende o propósito, a gente tem um sentido. E é isso que tá faltando nas pessoas hoje. Entender qual é o seu sentido, qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão, você está vivendo em função daquilo. Porque isso traz uma verdadeira alegria. A gente não sente peso ao fazer as coisas quando as coisas têm propósito. Mas ainda assim a vontade que dá é tipo assim, meu irmão, é o seguinte, isso aí que você tá falando, tem um caminho, ó, pá, esse aqui é o caminho. Pronto, você já sabe, se você quiser seguir, amém, mas eu já lhe falei, eu já lhe esclareci. Hoje a gente é uma geração que tem tanto esclarecimento, mas pouca maturidade. E aí eu levei para as outras áreas da vida, né? Quantas pessoas se queixam do corpo que tem, da saúde que tem, e elas são esclarecidas, cara, elas sabem o que precisa fazer. Elas sabem, elas têm todo o conhecimento, mas por que não faz? Por causa da imaturidade, porque ela quer que alguém pegue e carregue, e sabe? Cara, tenha disciplina para correr atrás daquilo que você sabe que você precisa, e se você já entende o caminho, você só vai precisar, na verdade, de um suporte de alguém que já está além, né? Que já entende, ó. Porque aí você evita alguns erros, né, de principiante. Então, se você pega um profissional que já trabalha com isso, pronto, ele já vai te dar um caminho trilhado, só para você seguir, né? A mesma coisa, tem gente que tá aí cheio de problemas emocionais, cara, você já sabe qual é o caminho. Vamos tratar o seu psicológico, é simples assim, vamos cuidar das suas emoções. Mas não, a pessoa fica lá sofrendo, cara, você não precisa sofrer, você só sofre porque você quer, porque existe um caminho. Existe um caminho de cura. Existe um caminho de cura para o seu emocional, para o seu espiritual e para o seu físico.
A gente só não faz porque a gente é criança imatura, que fica cheia de mimimi, porque a gente entra nessa coisa que é da geração de hoje, que é a geração vitimista. A gente gosta de ficar reclamando e não mudar nada. Mas enquanto você continua assim, você só vai mudar de ano após ano e continuar sendo a mesma pessoa, tá? Eu quero dizer que bom que existem essas pessoas, né, que entendem com muita paciência e com muito amor, que tem áreas da nossa vida que a gente, por ainda ser imaturo, a gente precisa de um acompanhamento, de um chegar junto, né? E essas pessoas exercem isso com muito amor, porque um dia elas romperam suas dificuldades e estão aqui tentando mostrar que é possível fazer isso também, né? Mas, por exemplo, nós profissionais não deveríamos nos preocupar em estar fazendo isso, né? Só que a gente entende que muitas pessoas ainda não conseguem romper esse ciclo e que bom que existem pessoas com essa paciência, né? Só que assim, gente, enquanto a gente ficar procurando esse tipo de acolhimento o tempo inteiro, a gente nunca vai conseguir evoluir e amadurecer, né? Então, sim, Deus sempre vai colocar pessoas no seu caminho para te acolher da forma que você precisa naquele momento. Mas depois disso, se você quiser evoluir enquanto pessoa, você precisa mudar esse padrão comportamental de sempre ficar procurando alguém para te carregar. Aprenda a andar com as suas próprias pernas, porque o caminho você já sabe. O que é que você não está fazendo? Para ficar jogando a responsabilidade em cima dos outros? Até quando você vai se sabotar? Né? Então, fica a dica aí, tá? Para todos os caminhos da vida espiritual, da vida social, da vida sentimental, da vida emocional, intelectual, física, tudo isso existem caminhos já traçados. Busque o seu, ao invés de ficar só se lamentando.